Alunos e alunas do terceiro ano, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre campo elétrico de uma carga elétrica pontiforme. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Campo elétrico de uma carga elétrica pontiforme, nós vamos ter dois pontos no espaço, o ponto A e o ponto B, né, onde nesse ponto sobre os quais existem respectivamente duas cargas, a carga fonte, né, que é a carga geradora de campo, da qual nós vamos colocar uma cargazinha de prova, que ela também é geradora de campo, mas ela é menor, nós não vamos considerar o seu campo, mas o campo elétrico gerado nessa cargazinha de prova, que, né, dentro dessa carga fonte, dentro do campo elétrico dessa carga fonte aí, para as quais faremos as seguintes considerações. Bom, se a carga fonte for maior que zero, for positiva, né, maior que zero, e a carga de prova também for maior que zero, a consideração que nós temos é que nesse ponto aqui, desse campo, né, o campo elétrico, ele vai ter essa condição aqui, ó, né? Ela vai ter o mesmo sentido, né? Só que mesma direção, e o sentido é esse sentido aqui, né? Sentido de repulsão em relação à carga, a essa carga aqui. Então, o campo elétrico dessa carga fonte aqui, ela é representado nessa cargazinha de prova aqui, nesse ponto do campo aqui, né? Então, ela vai ficar mais ou menos assim. Então, o sentido do campo elétrico é dado assim, dessa maneira, e ele é de afastamento por conta dessa carga. Se a carga fonte é positiva, então nessa carga aqui ela vai ser de afastamento. Aqui de novo, a carga fonte é positiva e a carga de prova é negativa, mas mesmo assim, ó, o campo elétrico sempre vai ser de afastamento. Então, quando a carga fonte é positiva, o campo elétrico é de afastamento em relação à carga, né? Então, nesse caso, nós temos isso aí, ou seja, ele é divergente, né? Divergente em relação à carga. Bom, agora se a carga fonte ela for negativa, for menor que zero, então nesse campo aqui ela é convergente, ou seja, ela é de aproximação. O campo elétrico é de aproximação, né? Por conta da carga fonte aqui que é positiva. Ou negativa. Se a carga for negativa, for menor que zero, então a carga fonte menor que zero, então sempre vai ser de aproximação o campo elétrico. Então o campo elétrico, ele diz respeito à carga fonte e não à cargazinha de prova, né? Agora a força elétrica, ela tem relação direta com as duas cargas em si. Por exemplo, se as cargas tiverem sinais, mesmo sinal, então a força elétrica aqui nesse caso é de repulsão. Então a força elétrica, ela nesse ponto vai ser de repulsão, né, de afastamento. No mesmo caso aqui, ó, se as cargas têm sinais opostos, então a força elétrica é de atração, né, ó, sinais opostos, a força é de atração. Aqui é a mesma coisa. Sinais opostos, a força elétrica vai ser de atração também, né? Sinais iguais, a força elétrica vai ser de repulsão. Então, a força elétrica ela tem a ver, para mim achar a força elétrica aplicada nessa carga de prova aqui, ó, eu tenho que observar os sinais das duas cargas, a carga fonte e a carga de prova. Sinais iguais, né? Seja positivo ou negativo e negativo, a força elétrica de repulsão. Agora, o campo elétrico é o campo elétrico dessa carga aqui. Se a carga for negativa, então vai ser de aproximação, é convergente, né? O campo elétrico é convergente. Carga negativa, campo elétrico convergente. Carga positiva, campo elétrico divergente. Carga positiva, campo elétrico divergente. São essas as considerações que a gente vai ver aí. Então ele diz assim, observe que quando a fonte Q, né, que a fonte Q, a carga fonte é positiva, ou seja, a carga é maior que zero, o sentido do campo elétrico é de afastamento, que ele disse aqui, ó, né, de afastamento ou divergente. Então ele é de afastamento, porque as cargas são positivas. Se a carga for menor que zero, ou seja, negativa,
O sentido do campo elétrico é de aproximação. No caso aqui, ó, carga fonte menor que zero, menor que zero. Então, o sentido do campo elétrico aqui é de aproximação, aqui também é de aproximação. Então, é de aproximação ou convergente, né? Ou convergente. Então, nós vamos ter aqui, ó, se a carga fonte for maior que zero, o campo elétrico que gira aqui, produzido por essa carga, vai ser divergente, né? Ó, sai da carga, né? A gente pode dizer que ele sai da carga. E radial, né? Radial porque ele tem um raio aqui, né? E nós podemos dizer que se ela for negativa, ou seja, carga menor que zero, ela é radial, mas ela é convergente, ela converge, né? É como se ela acabasse na carga negativa e começasse na carga positiva, né? Ela tem início, a gente poderia dizer assim, ela tem início nas cargas positivas e terminam, né, nas cargas negativas. Aí ele diz aqui, com isso podemos dizer que essa carga é pontiforme em repouso, né, porque nós estamos falando de eletrostática. Ela é sempre radial, né, porque ela vai para todos os lados aqui, em raio, e podemos determinar seu valor do ponto da seguinte maneira. Para mim calcular o campo elétrico vai ser igual a força, né, dividido pelo módulo da carga, né? E força sempre é dado pela constante vezes as duas cargas vezes a distância ao quadrado. Se eu substituir essa fórmula aqui, né, eu vou cancelar a carga com carga, então vai ficar a carga fonte. Nós vamos ter isso aqui, a constante vezes a carga fonte dividido pela distância ao quadrado. Então observem que o campo elétrico tem a ver com a carga fonte, não com a cargazinha de prova. Então, com a carga fonte. Então, o campo elétrico vai ser a constante vezes o módulo da carga fonte vezes distância ao quadrado. Isso pode ser dado aqui, né? Por exemplo, se o campo elétrico ele vai ser de afastamento, significa dizer que essa carga aqui é maior do que quem? Ó, zero. Então, nesse ponto vai ser assim. Agora, se eu tivesse uma carga aqui, né? Tivesse a cargazinha de prova aqui, né? E o campo elétrico ele tivesse nesse sentido aqui, é porque essa carga aqui é menor que zero. Então, ele seria de aproximação nessa cargazinha aqui, né? Não tem nada a ver com o sinal dessa cargazinha, tem a ver com o sinal da carga fonte. Então, é assim. Então, significa dizer que a intensidade do campo elétrico, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, quanto maior a distância, menor a intensidade desse campo, né? Então, linhas de força, pontos que estejam na mesma linha de força, radialmente falando, né? Se eu tenho a carga fonte aqui, a carga fonte Q aqui, e eu tenho um campo elétrico aqui ao redor. Então, eu tenho uma linha de força que tem a mesma distância aqui, ó. Então, o campo elétrico, se aqui vai ser a mesma distância em todos os pontos aqui para aqui, como é radial, né? Ele fala que é radial, então as distâncias iguais, ele vai ter o mesmo campo elétrico. Aqui vai ter o mesmo campo elétrico porque é a mesma linha de força. Se tivesse um outro ponto aqui, por exemplo, aqui seria um outro campo elétrico, uma outra intensidade de campo, né? Muito menor, porque a distância é maior, então ela vai ter uma intensidade, esse E1 aqui vai ser, esse E1 aqui vai ser diferente do E2. Mas se eu tivesse um E3 aqui, ó, campo elétrico 3 aqui, um ponto aqui nesse E3, esse E3 é a mesma intensidade de E1, porque ele está na mesma linha de campo. Essas as orientações que nós temos aí. Uma outra coisa para explicar justamente isso daí é esse conceito aqui, ó. Quanto maior a distância, né, menor a intensidade do campo elétrico. Observe o seguinte, se aqui é a origem, o centro do campo elétrico, então eu tenho uma distância muito pequena em relação a esse campo, né, essa carga, por exemplo, eu tenho uma distância mais ou menos aqui, né, ó, que é D1, esse D1 aqui, ó. Então, se eu tenho essa distância aqui, aqui tem a cargazinha, essa carga está nesse ponto D1 aqui, né? Então, essa carga 1 está nessa distância D1. Então, a intensidade do campo elétrico aqui, ela é muito, muito grande, né? Que ela está muito próxima. Então, a intensidade do campo elétrico é muito grande. O E1 aqui é muito grande. Se eu tiver um D2 aqui, uma distância 2 aqui, né? Uma outra carga, né? Por exemplo, uma outra carga 2 aqui, ó, cargazinha de prova. E ela está a essa distância aqui do campo elétrico, né? Que vai ser a D2.
significa dizer, o que que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer que a intensidade do campo elétrico aqui, nessa carga, vai ser muito, muito menor. A intensidade do campo elétrico dessa carga, nesse ponto aqui, né, vai ser muito, muito menor. Você pode observar aqui, ó, que o campo elétrico aqui vai ser quase zero, né? Ele vai tendendo a zero. Quanto mais vai aumentando a distância, mais ele vai tendendo a zero até até se anular em si. Então é mais ou menos esse conceito. Uma outra coisa que vamos falar aí sobre campo elétrico é quando ele é criado por várias cargas pontiformes. Eu vou considerar um ponto aqui, um ponto A. Esse ponto A tem relação com os campos elétricos da carga fonte 1, carga fonte 2, carga fonte 3. Então, significa dizer que nesse ponto A aqui, ó, a carga fonte aqui é positiva, carga 1, então aqui eu vou ter, como ela é radial, né, ó, e ela é positiva, então ela vai ser divergente, ela vai para fora, né, ó, em relação a 1 aqui, ó. Tem a mesma direção e o sentido contrário, né, o mesmo sentido, mesma direção, mesmo sentido aqui no caso, né, mesma direção, mesmo sentido. No caso aqui, essa carga também ela é positiva, então mesma direção e mesmo sentido, porque em relação a essa carga, ela vai para fora, né? Ela é divergente. Agora, em relação à carga 2, aqui nesse ponto A, ela vai ser mesma direção em sentido contrário, porque a carga aqui é negativa, então ela é convergente. É só observar esse conceito aqui. Ela é divergente quando é positiva, né? Ela é convergente quando ela é negativa. Então, como ela aqui é negativa, então ela é convergente. E aí eu vou pegar esses vetores. O E1, que está nessa condição, coloco assim, ó, no ponto A, coloco o ponto A, então o E1 aqui no ponto A tem essa direção. Observe aqui, ó, a direção. O E2, ele tem essa direção aqui, ó. Então, eu coloco na extremidade, né? Extremidade com a origem, a extremidade de E1 com a origem de E2. Então, vai ficar assim, ó, porque ele está assim, então fica assim. E o E3, ele está assim, então a extremidade de E2, né, com a origem de E3, então vai ficar aqui. Então aqui eu vou ter o vetor resultante, E, né, ó, ou seja, o campo elétrico resultante vai ser essa condição daqui até aqui, ou seja, vai ser um campo muito pequeno em relação a tudo, né, vai ser um campo menor do que o próprio E1 em si. Então, para ilustração, nós vamos ter o seguinte, né, eu posso dizer que o campo elétrico 1 mais... para mim calcular o campo elétrico resultante, vai ser campo elétrico 1 mais campo elétrico 2 mais campo elétrico 3, né? Então, eu vou achar esse valor aí, né? Para mim achar esse campo elétrico resultante. Generalizando, vai ser E1 mais E2, campo elétrico 1, 2, 3, 4, 5, 6, a quantidade de campos elétricos que tiverem, né? Ó, até N campos elétricos. É assim que a gente calcula quando se tem várias cargas, né, criados dentro de um campo elétrico aí, né, várias cargas criadas dentro de várias cargas, né, ou seja, o campo elétrico criado por várias cargas pontiformes aí. Bom, então nós vamos ter aí no exercício resolvido o seguinte, ele pede para determinar o vetor campo elétrico em um ponto P que dista 20 centímetros de uma carga pontual Q, né, essa é eletrizada com 8 microcoulomb de carga. Aí a constante é 9 vezes 10 a 9, significa dizer que esse campo elétrico ele está no vácuo, né? Porque aí é a constante de Coulomb. Então, nesse caso, ele pede para determinar o vetor campo elétrico. Pede para determinar o vetor campo elétrico em um ponto P que dista 20 centímetros de uma carga pontual Q com 8 microcoulomb de carga. Então, significa dizer que eu tenho uma carga pontual, né? A distância vai ser ele deu uma distância, 20 centímetros, eu tenho que transformar isso para metro, vai ficar 20 vezes 10 a menos 2 metros. Então, vai ficar a mesma cor de 2 vezes 10 a menos 1. Tira um zero, então tira um daqui, né? Vai ficar menos 1. Eu somo mais 1. Como vem uma casa para aqui, é mais 1. Então, menos 2 com mais 1 vai ficar menos 1. Isso em metros. Bom, e aí eu tenho também o valor da carga, né? Carga aí que vai ser de 8 microcoulomb,
que é a mesma coisa de 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. E aí eu tenho uma outra coisa, que ele deu a constante, né? Como a constante é vácuo, então nós vamos ter 9 vezes 10 a 9 newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, nós temos distância, a carga e a constante. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Campo elétrico vai ser igual a constante vezes o módulo da carga dividido por D ao quadrado. Então, eu tenho essa condição aí, né? Então, campo elétrico vai ser igual a constante, que é 9 vezes 10 a 9, 9 vezes 10 a 9, vezes o módulo da carga, que em módulo vai ficar esse mesmo valor aí, né? 8 vezes 10 a menos 6, aqui em módulo, dividido pela distância. A distância é 2 vezes 10 a menos 1, isso elevado ao quadrado. Então, eu vou tirar do módulo, vai ficar 8 vezes 10 a 9, vezes 9 vezes 10 a 9, aliás, vezes 8 vezes 10 a menos 6, né? Dividido por 2 ao quadrado é 4 vezes 10 elevado a 1 vezes 2 é 2. Menos por mais dá menos. Então, vai ser menos 2 aí, né? Menos 2. Então, eu vou pegar 9 vezes 8 dá 72. Ou então, posso simplificar aqui, ó. 8 dividido por 4 dá 2. Aí, 2 vezes 9 dá 18. Então, vai ficar 18, ó. 8 dividido por 4 dá 2. Aí, 2 vezes 9, 18. 18 vezes 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 2, passa mais 2. Então, eu vou ter 18 vezes 10 elevado a 9 com 2 vai dar 11. 11 tira 6 vai ficar 5, né? 5 positivo. É 11 menos 6, vai dar 5. Isso daqui, newton por coulomb. Esse é o valor do campo elétrico a essa distância, né, a 20 centímetros da carga de prova, né? Então, a 20 centímetros eu tenho uma cargazinha pontual, então ela vai ser esse valor aí, ela vai ter esse valor. Bom, ficamos por aqui e mais tarde, na próxima aula será a correção da atividade sobre o campo elétrico de uma carga elétrica pontiforme. Até mais, então.